Olá, eu cumprimento a todos que estão nos acompanhando com a paz do Senhor. Você pode me acompanhar na leitura de Salmos 16, a partir do versículo 8. O Senhor, tenho sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Amém. Vamos nos alegrar na presença desse Deus tão bondoso, que zela por nós e que nos ama incondicionalmente. Cordeiro Santo, a tua cruz, o teu fardo, meu pecado apagou, e hoje tudo novo se fez. Santidade é a minha adoração. Santidade é a minha adoração. Cordeiro Santo, Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado da minha alma. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado Salvador. A tua cruz, a tua cruz, o teu fardo, meu pecado apagou, e hoje tudo novo se fez. Santidade é a minha adoração. Santidade é a minha adoração. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado da minha alma. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado Salvador. Mais uma vez, Cordeiro Santo, Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado da minha alma. Cordeiro Santo, Cordeiro de Deus, amado Salvador. Glória a Deus. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu filho eu tenho livre acesso a ti, que me fez teus pés, me humilhar diante de ti.
Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu filho eu tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Deixa o teu rio passar em minha vida e curar as minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz de mim o teu querer. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu filho eu tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Deixa o teu rio passar em minha vida e curar as minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz de mim o teu querer. Deixa o teu rio passar em minha vida e curar as minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz de mim o teu querer, Senhor. Olá, meus amados irmãos, mais uma vez estamos aqui. Eu me chamo Onildo, pastor da Segunda Igreja Cristã Evangélica, e é um prazer enorme poder falar com vocês. Ainda estamos com a equipe reduzida, ainda não voltamos os cultos presenciais, estamos programando para o início de julho. Nós retornaremos os nossos cultos em etapas, mas a gente vai explicando tudo direitinho para vocês, tá bom? Esse comunicado especialmente para os irmãos da nossa igreja aqui. A você que nos acompanha de tão longe, a gente quer dar um abraço, quer expressar o nosso carinho. Tem gente aí de Imperatriz que nos acompanha, a gente de Teresina e irmãos de São Luís, de diversas partes do Brasil. Quero mandar um alô para os irmãos que acompanham a gente lá na cidade de Breves, no Pará, e muitas outras cidades. Muito, muito obrigado, especialmente para a minha cidade de Fortuna. Tem muitos irmãos que acompanham também de lá. Que Deus abençoe você. Os meninos aqui estavam perguntando por que hoje eu vim assim, mudei. Um dos motivos é para que você não olhe o vídeo lá e diga assim: isso aqui eu já assisti. E aí por isso eu estou mudando. E a outra coisa é porque lá em casa eu estou trocando de roupa para passear no outro cômodo da casa. Como a gente está mesmo de quarentena, quase não estou saindo, só por aqui mesmo. E aí tenho aproveitado esse período para fazer algumas coisas na igreja. Estamos readaptando toda a nossa estrutura, vamos readaptar também a nossa programação para quando retornarmos receber vocês aqui. E você que nos acompanha aí, você pode, logo que retornar, vir se apresentar. Nós teremos uma enorme alegria em saber que você, durante esse período, nos acompanhou e agora está conosco. Que Deus abençoe você. A gente aguarda vocês logo, logo, quando nós retornarmos no mês de junho, tá bom? Então, sem conversar muito, porque o nosso tempo é bem curto e a gente não quer
perder nem um minuto desse tempo precioso que você tira para nos acompanhar, tá bom? E aí nós vamos começar a nossa mensagem de hoje com a reflexão da série Repense a Vida. Na semana passada nós começamos a primeira mensagem da série Repense sua visão das crises. E nós trabalhamos Tiago 1, de 1 a 12. E você certamente que acompanhou, rascunhou aí na sua Bíblia, fez também o seu estudo. Eu sou do tempo que a gente rascunhava, marcava, fazia os estudos nos pedaços de papéis. A minha Bíblia é cheia de papel. Minha esposa gostava muito de riscar a Bíblia. Eu não gosto, mas ela tem um monte de anotações. Então você pode fazer anotações num caderno e tudo mais, montando o seu estudo e tudo mais, tá bom? Então na semana passada a gente pensou dessa forma, essa reflexão. Repense a sua visão das crises. Tiago 1, de 1 a 12. Para hoje nós queremos trazer uma segunda reflexão no livro de Tiago. Repense a sua fé. Tiago 1, de 13 ao 17. Aí está de 13 ao 27, mas do 13 ao 17. E você pode nos acompanhar, mas eu quero que você nos acompanhe mesmo com a sua Bíblia. Porque como nós estamos trazendo nesse modelo de reflexão, de pensar, de analisar o texto, é bem interessante que você tenha um livro, o livro sagrado na sua mão e também papel e caneta. E hoje, como eu disse, nós vamos falar sobre repensar a nossa fé. Quando nós olhamos Tiago, e a semana passada eu falei para vocês, Tiago é o irmão de Jesus Cristo. Falei também para vocês na semana passada que ele se torna discípulo após a ressurreição de Jesus. Ele é um dos líderes da igreja do primeiro século. Tiago se torna alguém muito importante para aquela ocasião. E Tiago escreve aos discípulos de Jesus que foram dispersos com a perseguição em Jerusalém. Então perceba que esse Tiago, ele é muito simples. E hoje eu estava estudando o texto de Tiago e fico olhando. Gente, a Bíblia foi escrita para pessoas simples. Nós colocamos muitas dificuldades para não querer entender a Bíblia. Primeiramente, nós temos o Espírito Santo que nos ajuda. E a Bíblia foi escrita para pessoas simples como você. Para começar, os autores que escreveram eram pessoas simples que Deus usou para escrever esse livro sagrado. Agora perceba, a abordagem que Tiago faz é breve e simples. Por isso eu disse para vocês na semana passada que trazia as reflexões agora no livro de Tiago justamente por causa da sua brevidade e também por causa da sua simplicidade. Agora perceba que Tiago, como ele escreve aos cristãos que foram dispersos por causa da perseguição de Jerusalém, ele escreve para esses cristãos que são pessoas que, assim como nós, temos algumas tendências. Uma das tendências que esses cristãos têm agora é de racionalizar os erros. Muitas vezes, por causa de algumas circunstâncias, nós racionalizamos os nossos erros. E logo nós dizemos assim: mas eu fiz isso porque estava vivenciando isso e aquilo outro. Olha, eu tive que fazer isso porque a ocasião não era favorável. Olha, eu tive que negociar esse valor porque os negócios foram maus, eu perdi meu emprego. E Tiago escreve para esses cristãos que agora estão dispersos e podem começar a racionalizar os seus erros. Você pode racionalizar os seus erros pensando assim: eu não preciso cultuar a Deus, não preciso ler a Bíblia, orar, porque a igreja não está funcionando. É nessa circunstância que Tiago escreve. Mas também são tendentes a negociar os valores da fé. Pense num tempo que é muito perigoso. Nós podemos aproveitar esses momentos e começar a negociar os nossos valores. Porque entenda bem, o distanciamento da igreja causa esfriamento, o distanciamento da igreja causa também em nós esse senso de que não há esse compromisso tão grande, e naturalmente a gente se vê livre para dar uns passos a mais.
E nisso nós podemos negociar valores da nossa fé. Ah, eu estava de luto. Ah, eu perdi. Eu estava sofrendo, eu estava isolado. Eu voltei à minha compulsão porque eu estava sozinho. Eu estava muito enfermo. E a gente vai negociando esses valores. Agora perceba também que esses cristãos vivem num contexto de adversidades. Tiago escreve justamente para esse povo, que está num contexto muito adverso, longe da família, longe da igreja, longe dos seus negócios. Muitos tiveram que abandonar, perder tudo e ainda com medo da própria morte. Assim como você, que vive um contexto de adversidade. Não é fácil trabalhar, não é fácil ir para a sua empresa, não é fácil ter que lutar pelo pão de cada dia, não é fácil ter que lidar com o risco iminente de contaminar ou ser contaminado. Então, Tiago traz uma abordagem breve e simples para cristãos que estão vivendo em um contexto semelhante ao nosso. Agora veja só, Tiago nesse texto vai nos ajudar a tirar duas conclusões práticas. E eu também quero ser prático porque Tiago é prático e eu não posso complicar demais. A primeira conclusão que Tiago nos ajuda a tirar é justamente para que a gente pare de dar desculpa. Chega de desculpa ou chega de mimimi. É interessante que nós, no momento que nós vivemos, começamos a dar desculpas e mais desculpas. Que os nossos erros, como eu falei, nós passamos a racionalizar. Nós culpamos a Deus, nós culpamos alguém, nós culpamos a situação, nós culpamos os políticos. Ah, não, é culpa de não sei de quem, é culpa do presidente, do prefeito, do governador, sei lá de quem que seja. Ah, não, é culpa da mídia. Nós começamos essa tanto de desculpa. Tiago diz para os irmãos, chega de desculpa. Mas há uma outra coisa que Tiago chama atenção: chega de espiritualidade sedentária. Tiago é muito prático e ele vai deixar isso para vocês bem claro no texto que eu trarei. Então, mostrando logo as duas coisas que eu quero trabalhar nesse texto. Não dá para eu trabalhar todo o texto porque é longo, eu não quero deixar muito extenso a reflexão, muito extensa a reflexão, por isso vou trabalhar só essas duas coisas. Então vamos para a primeira coisa: chega de desculpas, ou chega de mimimi. E a primeira coisa que a gente observa é o texto de Tiago, como Tiago é muito prático. Olha só, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Vocês lembram da reflexão passada? Se você não assistiu, você pode ir aí no nosso canal do YouTube e você pode acompanhar. Tiago continua nessa mesma abordagem. Então Tiago está dizendo assim: não crie desculpas. Quando você for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Agora observe algo bem interessante, que muitas vezes esse processo de racionalizar pecado, nós passamos a responsabilidade para muitos, inclusive para Deus. E aí eu lembro dos Simpsons: a culpa é minha, então eu dou para quem eu quero. Mas não é bem assim. Agora, olha uma coisa que a gente pode ainda descobrir com Tiago. Tiago diz o seguinte, nos versículos 14 e 15: cada um, porém, é tentado pelo próprio desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ser consumado, gera morte. Olha só, esse texto fica muito claro. Tiago é bem prático, e aí eu vou mostrar para vocês de forma mais clara. Olha só, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. E eu destaco essa palavra, tentado, tentado. Na mensagem anterior já havia falado para você sobre o significado dessa palavra. E a palavra que Tiago utiliza no original é peirazo, para justamente escrever e mostrar o que ele está querendo dizer com a palavra tentado. Peirazo, ou seja, o que significa isso? Desejos interiores que crescem e geram erros exteriores.
Também falei para vocês anteriormente que essa palavra peirasmo são circunstâncias externas que lapidam nossas motivações internas. Tem o mesmo significado, porém em outro contexto tem uma outra conotação. E as nossas Bíblias traduzem tentados e provados. Mas Tiago utiliza o mesmo texto, aliás, a mesma palavra. E olha só agora mostrando para você. Olha só como fica bem interessante. Tiago 1,13, tentado tem justamente uma ideia dessas ações do interior do coração. E Tiago 2, do texto passado, que é traduzido na maioria das nossas traduções como provações, tem um outro significado, circunstâncias externas. Por isso ele diz assim: meus irmãos, considere o motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Por peirasmo, a mesma palavra, mas num contexto totalmente diferente. Então, ficando claro, para lhe ajudar, quando Tiago fala em tentar e provar, lá no original é a mesma palavra, mas tem conotações diferentes. Agora, não entendeu? Eu vou tentar tornar mais claro para você. A primeira palavra, peirasmo, são desejos interiores que geram erros exteriores. Quando alguém for tentado, jamais deve dizer que foi tentado por Deus, porque Deus jamais tenta. No segundo texto, Tiago 1,2, é peirasmo, mas são circunstâncias externas que lapidam o nosso interior. Por isso, na semana passada eu dizia, repense suas crises. Porque mais de 80% do que acontece com você não vem de um acontecimento, mas dos sentimentos que brotaram a partir daquele acontecimento. Por isso, essa palavra aqui nos apontam para isso. Tanto como um contexto de que os nossos sentimentos internos, desejos internos geram erros. E em um outro contexto, a mesma palavra, circunstâncias externas lapidam o nosso interior. Já falei numa outra série também porque nós sofremos, e uma das razões pelas quais nós sofremos é porque o sofrimento nos lapida. Entendido? Vamos continuar. Agora perceba o que Tiago vai continuar dizendo. Cada um é tentado pelo próprio mau desejo. Tiago vai dizer assim: pare de desculpa, chega de mimimi. Cada um é tentado pelo seu próprio mau desejo. Não adianta você estar dizendo que foi alguém, não, foi alguém. E aí eu já contei uma certa vez aqui para vocês que nos acompanham na nossa igreja, que desde sempre eu lido com o mal, que é justamente de encontrar desculpas. Eu avancei muito, desde a minha infância eu procurava desculpa. Eu lembro que no período de seminário, quando jogava bola, sempre tinha uma desculpa quando eu errava. Era a bola, era o campo, era alguém, era não sei mais o que. Sempre procurava uma desculpa. E esse trauma, eu venci ele quando estava tirando a minha carteira de motorista. Eu lembro que andando com o meu instrutor, e a gente andava na rua, e sempre quando eu errava, ele dizia: você errou, e eu dava uma desculpa. Olha, foi a moto, foi um senhor, foi o outro carro, não sei o que. Eu sempre dava uma desculpa. Até que uma certa vez a gente estava andando já próximo para que eu fizesse a prova, o exame, para receber a minha habilitação. E quando foi no momento, ele pediu para que eu fizesse algo e eu não fiz. E eu vim e dei uma desculpa. Olha, porque eu vi aquilo, achei que aquele senhor ia atravessar não sei mais o que. E ele brecou o carro ali na hora. Ele disse: para de dar desculpa. É melhor você admitir o seu erro, porque você vai conseguir superar. E aquilo foi um grande puxão de orelha. Tiago diz: cada um é tentado pelo seu próprio mau desejo. Então pare de mimimi, chega de mimimi. Agora, o engraçado é que essa palavra desejo, vem aí comigo, é uma palavra muito significativa. Mau desejo aqui é pitimia, desejo interior disfuncional em relação aos valores de Deus.
Essa palavra é uma palavra bem conhecida no mundo da filosofia, um substantivo feminino. E esse desejo intenso, que tanto no livro Fedro e também Banquete de Platão, vai usar essa palavra como um desejo intenso, de excitação cerebral, desejo que sentem as mulheres grávidas quando têm vontade de comer alguma coisa. Epitimia também é tratado naquele livro Banquete como a concupiscência. E segundo Platão, epitimia é parte inferior da alma que contém os prazeres da carne. Segundo ele, comer, beber, possuir grandes propriedades, ouro, prata, e acaba prendendo a nossa parte superior da alma, que aspira a subir ao inteligível. Assim, para ele, epitimia é como um peso, é algo que nos aprisiona. Mas Tiago utiliza essa mesma palavra nesse contexto para dizer que é um desejo interior disfuncional. Mas depois você vai ver outros autores dizendo que a epitimia não é só má, também a epitimia traz os desejos bons e tudo mais. Mas eu não vou entrar nisso aqui, qualquer coisa você pode ler esses dois livros clássicos, Fedro e também o Banquete, ambos de Platão, e você pode acompanhar. Mas veja bem, Tiago utiliza aqui como no sentido bem original, utilizado ainda por Platão. Epitimia é um desejo interior disfuncional em relação aos valores de Deus. Cada um é tentado pela sua própria epitimia. Agora veja só, Paulo também utiliza essa mesma palavra. Veja, a Bíblia não está descontextualizada da época. Olha só como Paulo diz: todos nós vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da carne, seguindo os desejos e pensamentos. Quando diz satisfazendo as vontades, aqui é epitimia. Paulo está querendo dizer, vocês estão satisfazendo justamente mau desejo. Um desejo disfuncional em relação aos valores de Deus. Entenda, irmãos, que todos esses autores estão bem contextualizados. Por isso a gente vê alguns desses homens pregando e os iniciados da época parando para ouvir. Porque a mensagem do Evangelho sempre se contextualizou. E para a nossa época, a mensagem do Evangelho, mesmo nós entrando na era digital, iniciando uma nova era, a era da consciência, o Evangelho ainda se adapta a todas as pessoas de qualquer idade, de qualquer região. Agora, olha só, continuando, essa mesma palavra, epitimia, ela já tinha sido usada também por Jesus Cristo. E olha só o que Jesus Cristo diz: mas quando chegarem as preocupações dessa vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, sufoca a palavra, tornando-a infrutífera. Anseios aqui, que foi traduzida nas nossas versões, é a mesma palavra, epitimia. Então, mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e o mau desejo por outras coisas, sufoca a palavra. Jesus Cristo está falando sobre a parábola do semeador. Entenda que a Bíblia é fascinante. Se você estudar a Bíblia como os nossos antepassados estudavam, riscando, marcando, você vai descobrir uma riqueza profunda. Mas a gente hoje lê de forma tão superficial que se torna algo chato. Então, cada um é tentado pelo seu próprio mau desejo. E agora, olha só, continuando: sendo por este arrastado e seduzido. Aqui também tem uma coisa bem interessante que eu quero que você compreenda. Veja que Tiago está dizendo: pare de dar desculpa. Repense a sua fé e pare de dar desculpa. Agora, olha só, duas palavras que eu posso marcar para vocês. A primeira é arrastado. Arrastado aqui tem um sentido de atração por hipnose, uma força magnética.
Tiago quer dizer que esse mau desejo nos arrasta como uma força magnética que é capaz de puxar para si até grandes volumes de massa. Mas também a mesma força que às vezes é comparada com a hipnose. A pessoa faz coisas sem se dar conta, porque ela é dominada. Então, Tiago diz é arrastado, mas também ele diz seduzido. Seduzido porque, o que significa seduzido? Seduzido é controle, domínio. Talvez da nossa língua dá uma ideia totalmente diferente, mas aqui você é controlado. A sedução faz com que você seja controlado. Os seus sentimentos, a sua ação vai ser dominada por aquilo. Então, uma atração por hipnose é algo que parece com uma força magnética que controla e te domina. Agora, o engraçado é que esses verbos estão no particípio grego passivo. E o particípio grego passivo, já expliquei também para vocês, que dá uma ideia mais parecida com o nosso gerúndio. É uma coisa que ela continua a acontecer, que não dá trégua, que não para, que vai continuar agindo. Por isso, a gente deve tomar bastante cuidado. Entenda que quando Tiago coloca essas palavras, os irmãos entendem perfeitamente. E nós temos dificuldade. Só lembrando que a Bíblia foi escrita para as pessoas que iriam ouvir a mensagem. Não como você, que tem aí um monte de dispositivo para pesquisar. E eles entenderam muito bem. Quando nós olhamos que esse desejo, esse mau desejo, ele nos arrasta, nos seduz, nós descobrimos que não é culpa das pessoas, mas nosso próprio desejo é que tem feito as nossas quedas. Agora veja só, lembrando aqui de um livro de Eugene Peterson, ele diz o seguinte: vivemos numa época na qual temos sido todos treinados desde berço para escolher para nós mesmo o que é melhor para nós. As três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, são substituídas pela Trindade pessoal. Meus desejos, minhas santas necessidades e meus santos sentimentos. Desde criança nós somos ensinados a tomar as nossas próprias decisões, a colocar os nossos desejos, as nossas necessidades, os nossos sentimentos. Agora, olhe só como a gente pode organizar esses meus santos desejos, essas minhas santas necessidades, meus santos sentimentos. Isso podemos colocar, como o Tiago colocou, como mau desejo, que nos arrasta, que nos seduz. Por isso, vamos repensar. Chega de dar desculpa para os outros. Esses nossos desejos que têm que ser saciados, essas nossas necessidades que nós queremos, fendas do coração que se abrem, e são oportunidades para o diabo tentar. Mas também esses nossos sentimentos, que muitas vezes qualquer coisa já é razão para sentimentos ruins que nos levam aos vícios, às compulsões e tudo mais. Veja, talvez você está vivendo aí no momento e qualquer frase, qualquer comentário que botaram aí na sua rede social, disseram para você, já é motivo para você entrar numa compulsão. Meus santos sentimentos, alguém me feriu, alguém disse isso. Precisamos parar com isso. Agora, olha só, voltando para o nosso texto, cada um é tentado pelo seu mau desejo. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. O que significa isso? Tiago está dizendo que é como se alguém se tornasse grávido, tendo concebido. A nossa tradução traz também essa ideia: tornar-se grávido, grávida, ser capturado. Ou seja, esse desejo dá à luz ao pecado. Por isso, devemos tomar muito cuidado com a epitimia, com esses desejos que consideramos santos, porque
Ele é justamente a causa do nosso pecado. Agora, olha só. Então, esse desejo, o que era um desejo interior, torna-se uma atitude exterior. O que era só um desejo no meu coração, vamos imaginar, de adquirir riqueza, de ostentar poder, era só um desejo mau, mas era no meu coração. Ele vai dar luz, ele vai, essa ideia vai gerar, e depois de gerada ela vai dar luz. E o que vai acontecer? Uma atitude interior se torna uma atitude exterior. Entenda a gravidade da coisa. Continuando aqui um pouco mais. E o pecado, após ter sido se consumado, gera o quê? Gera morte. Agora olha só, e eu quero pedir para dar um foco aqui na tela para ficar bem mais interessante. Me ajude aí, vai ficar bem mais interessante para você ver. Olha só o que nós vamos chamar aqui, de acordo com Tiago, a trilha da morte. Primeiro, olha só, desejos interiores maus, que são chamados epitimia, como eu disse para vocês. Esses desejos nos arrastam, nos seduzem. Olha só o que acontece: tornamos-nos grávidas, vocês aí, desse desejo, né? E o que vai acontecer? Isso vai dar luz ao quê? Ao pecado. E esse pecado vai fazer o quê? Vai gerar a morte. Agora, olhe só, essa trilha da morte nos arrasta, nos seduz. É concebido em nós. Vai dar luz o quê? Ao pecado. O pecado vai gerar o quê? Morte. Todo o resultado disso é morte. Entenda, meus amados irmãos, como Tiago é muito prático. Tiago não está odiando, ele está sendo claro. Todos os nossos sentimentos, aliás, os nossos desejos do coração, as nossas concupiscências, vai gerar morte. Não culpe Deus. Eu até coloquei uma frase nas nossas redes sociais, que muitas vezes nós fazemos reivindicações por não termos essa compreensão. E aí nós culpamos. Vamos imaginar, você talvez está lidando com um casamento errado, aí você culpa Deus, mas veio de desejos errados, que foram concebidos no seu interior, que foram sendo concebidos dia a dia, deu à luz o pecado, gerou morte. Agora, ainda bem que Jesus Cristo nos livra da morte. Tiago deixa bem claro: nós não somos tentados por Deus, nós somos tentados pelo nosso próprio pecado, e isso gera morte. Mas Jesus Cristo veio para combater justamente a morte, porque os nossos atos vêm de uma intenção, de um desejo errado no coração, e nós precisamos controlar, como diz Lutero, quando nos chama para um retorno, e ele diz: eu não posso impedir que os pássaros voem sobre minha cabeça, mas posso impedir que eles façam ninho nela. Precisamos retornar à consciência de que esses desejos, eles estão no nosso coração, eles continuam lá, as sementes estão lá, mas nós precisamos, com a ajuda bendita, combater para que eles não deem a luz, para que eles não gerem pecado, e o pecado gere a morte. Agora, a segunda coisa, temos que ser bem rápido: tornem-se praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-os a si mesmo. O que Tiago está dizendo é: chega de espiritualidade sedentária. Pare com essa espiritualidade que não serve de nada. Não adianta você ter conhecimento, conhecer tudo sobre Deus, conhecer tudo que Deus revela na sua palavra, conhecer várias doutrinas, se isso não produz vida. E aí Tiago apresenta para nós mais uma palavra interessante, mais um imperativo, ou seja, uma ordem: tornem-se o quê? Praticantes da palavra. Uma ordem explícita: chega de espiritualidade sedentária.
Eu preciso, à medida que eu aprendo, eu preciso praticar. Meu irmão, se você veio para a igreja, se você tem assistido sermões e mais sermões, e não tem mudado a sua relação com seus pais, com sua esposa, com seus parentes, com seu empregado ou com seu empregador, algo está errado. Tiago está convidando você, pare dessa espiritualidade sedentária, de consumir mensagem, de consumir estudo, e tem muita gente desesperada para a igreja, para que continue com essa vida de religioso. E Tiago nos convida: torne-se praticantes da palavra. Agora, olha só, tornar-se o quê? Praticantes, não apenas ouvintes. Quantas vezes ouvimos e ouvimos e ouvimos e não faz nenhuma diferença. Agora, andando mais rápido, que eu não quero demorar, perceba quanto você tem ouvido da palavra de Deus. Vamos supor aqui que você ouve um sermão, 1 hora de sermão por semana, 1 hora de estudo por semana, 2 horas de leitura por semana, 15 a 20 minutos por dia. Isso faz com que você tenha 4 horas por semana, 18 horas por mês, 208 horas por ano. Mas veja só, quando nós fazemos essa comparação com outras atividades, nós descobrimos um problema grande, que nós gastamos mais tempo com Facebook, Instagram, YouTube do que com as práticas espirituais. Nós pegamos a palavra de Deus e ainda tomamos como se toma remédio em base homeopática, pedacinho. Nós não temos nos deleitado em práticas espirituais, porque temos cultivado uma espiritualidade sedentária. Estamos muitas vezes recebendo aquela palavra e não faz diferença, e muitas vezes o tempo que nós gastamos para receber essa palavra ainda é reduzido. Agora, olha só, uma outra coisa que eu posso mostrar para vocês. Quando nós observamos tudo isso, há um segundo problema. Qual é o nosso segundo problema? Uma obesidade mórbida. O que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes tudo isso que nós aprendemos não faz diferença para mim, não faz diferença para os outros, não faz diferença para ninguém. É um acúmulo de gordura que não serve para nada. Você sabe tudo sobre a volta de Jesus Cristo, mas o que adianta? De que serve para o teu vizinho do lado que está sem esperança? Você sabe todos os atributos de Deus, sobre a providência de Deus. O que serve para aqueles que estão agora sem esperança, sem saber se vai sobreviver? Muitas vezes é um conhecimento que se torna como uma obesidade mórbida. E aí eu trago uma frase que eu gosto muito: tente colocar em prática o que você já sabe, e fazendo isso você descobrirá com o tempo as coisas escondidas sobre as quais agora você se questiona. Pratique o que você sabe, isso ajudará a tornar claro o que agora você não sabe. Tente colocar em prática o que você já sabe. Tudo que você está aprendendo, põe em prática. Agora olhe só, voltando para Tiago: tornem-se praticantes da palavra de Deus e não apenas ouvintes, enganando a si mesmo. Quando eu adquiro conhecimento só por adquirir, só para fazer acúmulo, e não pratico, eu não estou enganando outra pessoa, senão a mim mesmo. E voltando agora para o mundo dos filósofos, Aristóteles diz o seguinte: não possuímos virtudes antes de colocá-las em prática. Não adianta eu saber muita coisa, não adianta eu saber muitos princípios, se eu não estou sendo transformado por isso. Não adianta eu saber da Bíblia sobre casamento, sobre criação de filhos, se eu não ponho em prática. O Evangelho precisa fazer diferença na minha vida. Desde que eu conheci o Evangelho, precisa transformar as minhas relações com Deus, comigo mesmo e com as outras pessoas. Aí Tiago vai trazer uma analogia para ficar mais claro.
Aquele que ouve o quê? A palavra, mas não a põe em prática, olha só, é semelhante a um homem que olha sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai logo e esquece da sua aparência. Olha só, qual é a principal função do espelho? A principal função do espelho é o autoexame. Quando você vai no espelho é porque você quer se examinar. Agora, olha só o que a palavra de Deus é. A palavra de Deus nos apresenta não apenas o que somos, mas o que deveríamos ser. A palavra de Deus é esse espelho que mostra quem eu sou hoje e o que eu devo ser, o parâmetro que eu devo alcançar. E aí Tiago, continuando, diz o seguinte: mas o homem que observa a atenta lei perfeita, que traz a liberdade, persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-a, será feliz naquilo que fizer. Olha só, Tiago diz: o homem que observa a lei perfeita. Irmãos, a palavra de Deus, a lei é perfeita. E quando a gente pensa em lei, certamente Tiago tem todo aquele arcabouço histórico. E essa lei, ele diz que traz liberdade. Quando Deus dá ao homem, lá estava todo aquele conjunto de leis e normas e estatutos, é para a liberdade. Eles estão saindo da escravidão, ele está dando aquilo para a liberdade. Observa atentamente a lei perfeita que traz liberdade. Quando nós olhamos a lei de Deus sendo utilizada por aqueles que manipulam e quer dominar as pessoas, os gurus de hoje em dia, é terrível. A palavra de Deus, a lei de Deus, ela tem uma finalidade: trazer liberdade para nós, trazer liberdade. Olha só o primeiro mandamento: não terá outros deuses. Eu tenho que cultuar tanto de Deus, eu tenho que sacrificar meu filho, eu tenho que fazer isso. Não, você só tem um Deus, um único Deus, você só deve cultuar Ele, e por aí vai. Agora olha só, continuando agora bem mais rápido ainda: e persevera na prática dessa lei. Não só ouvir, não só pregar, mas também praticar. E o que vai acontecer? Será feliz naquilo que fizer. Será feliz naquilo que fizer. O que você lembra? Do Salmo 1, que o homem que pratica será feliz. E para terminar, nós temos que terminar para não ficar muito longo. Quando nós olhamos aquilo que Tiago diz, convidando para nós repensarmos a nossa fé, a primeira reflexão que nós fazemos é necessário assumir a responsabilidade pelos nossos atos. A Bíblia nos orienta a sermos responsáveis, perseverando com humildade, sabedoria e alegria. Foi eu que errei. Deus não me tentou, não foi Deus que me colocou nesse negócio querendo que eu entrasse, como diz o paraense, numa travanca. Não, foi eu, foi os meus desejos, foi porque eu quis ganhar mais dinheiro, foi porque eu quis uma nova oportunidade, foi porque eu quis uma sensação nova, foi meus desejos, maus desejos, foi epitimia. Eu tenho que assumir responsabilidade. Mas a outra coisa que eu preciso refletir: podemos pedir forças a Deus, mas a decisão contra o pecado sempre será exclusivamente nossa. Deus não tem culpa nenhuma, responsabilidade nenhuma se eu peco ou não. Ele não vai me tentar nas minhas fraquezas. Nunca diga que foi a vontade de Deus. Não foi os nossos erros, as nossas decisões, as nossas cobiças, as nossas concupiscências. Foi a epitimia, o mau desejo. Mude de vida hoje pela fé em nome de Jesus Cristo, para que você vença os seus maus desejos, para que você vença os seus maus hábitos, para que você vença as suas compulsões. Mude em nome de Jesus Cristo. A missão de Jesus foi vencer o nosso pecado. Olha só o que foi anunciado naquele dia, Mateus 1:21. Ela dará à luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Você entrou na trilha da morte, maus desejos que lhe seduziram, lhe arrastaram, que conceberam o pecado, que gerou morte. Jesus Cristo veio salvar o seu povo dos pecados. Confie, a missão de Jesus foi vencer os pecados.
Por isso eu quero convidar você neste momento a orar. Bendito Deus, em nome de Jesus Cristo, nós queremos reconhecer as nossas responsabilidades. Responsabilidade em decisões tomadas, que foram tomadas por causa de maus desejos, que foram concebidos dentro do nosso íntimo e se tornou atitudes externas, gerando pecado e consequentemente morte. Senhor meu Deus, nos perdoe e nos ajude a vencer. A missão do Teu Filho foi nos livrar dos nossos pecados. Por isso te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Que Deus abençoe você. Nós vamos ficar com mais uma música e depois está encerrado. Muito obrigado por nos acompanhar, em nome de Jesus Cristo. Amém. Na próxima semana temos mais uma mensagem. Andei tão cego, sem rumo certo, buscando a paz e o descanso. Eu procurei por tantos meios justificar meus erros, mas ao clamar, meus olhos abri, e ao olhar pra cruz, eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador, não sou merecedor, tua graça me alcançou. E ao ver tua glória naquele dia, me alegrarei em gratidão. Tocarei as marcas, marcas de vitória. Vencido é o pecado. Perante ti me prostrarei, e ao olhar pra cruz, eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador, não sou merecedor. E ao olhar pra cruz, eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador, não sou merecedor. Não sou merecedor. Não sou merecedor. Tua graça